Diante da lápide com a foto das 3 filhas trigêmeas, o milionário chorava em silêncio, como fazia todos os sábados. Sua atual esposa ia com ele todos os sábados, ficava sempre atrás da cadeira de rodas dele para dar apoio e chorava ao ver seu amado tão perdido. Até que um garoto pobre se aproximou, apontou para a pedra fria e disse algo impossível. Essas meninas estão vivas. Eu vi elas. O coração de Osvaldo parou. Ele não estava preparado para ouvir aquilo. Mas o que ele ainda não sabia é que uma revelação chocante estava prestes a destruir tudo o que ele acreditava. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. Osvaldo tinha 42 anos, era bilionário, usava cadeira de rodas e era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Mas nada disso importava aos sábados. Todo sábado, religiosamente, ele acordava às 6 da manhã e ia com sua cadeira de rodas pegar flores frescas na floricultura da esquina e ia direto para o cemitério. A esposa atual, Mariana, sempre ia junto. Ela não falava muito durante o trajeto, apenas segurava a mão dele, como se aquele toque fosse a única coisa impedindo Osvaldo de desmoronar completamente. Quando chegavam, o ritual começava. Osvaldo ajeitava as flores com um cuidado quase obsessivo e então conversava. Conversava com as meninas como se elas estivessem ali, ouvindo cada palavra. Contava sobre a semana, sobre o trabalho, sobre pequenas coisas do dia a dia que um pai contaria para suas filhas e chorava muito todas as vezes. Mariana ficava ali, uns 3 passos atrás da cadeira de rodas, chorando mesmo não tendo conhecido as garotas. Ela chorava e observava o homem que amava se destruir e se reconstruir, semana após semana. Aquela lápide com a foto das 3 meninas representavam Isabela, Helena e Valentina, trigêmeas. 5 anos de idade quando tudo aconteceu. As filhas que foram arrancados da vida de Osvaldo, como se alguém tivesse rasgado as páginas mais importantes do livro da vida dele. Mas vamos voltar um pouco no tempo, porque toda tragédia tem um começo. E o começo dessa história era, ironicamente, cheio de alegria. Osvaldo não era sempre esse homem quebrado. Ele era vibrante, cheio de energia, obcecado pelas filhas de um jeito que fazia as pessoas sorrirem. Ele se divorciou de Camila, sua primeira esposa, que faleceu um pouco depois de perder as filhas. O casamento não funcionou. Mas Osvaldo nunca abandonou as meninas. Nunca. Ele era o pai que buscava na escola, que levava no parque, que lia histórias antes de dormir, mesmo quando estava exausto. Era o pai que gravava vídeos bobos, fazendo vozes engraçadas, só para ouvir as 3 rirem ao mesmo tempo. O problema não era Osvaldo. O problema nunca foi Osvaldo. O problema era Dona Vera. Vera Oliveira, mãe de Osvaldo, era uma mulher de 78 anos, elegante, sempre bem vestida, com aquele ar de quem nasceu para mandar. E ela realmente achava que nasceu para mandar, principalmente na vida do filho. Ela nunca aceitou Camila. Desde o primeiro dia, Dona Vera tratou a nora como intrusa, como alguém que não estava à altura da família Oliveira. E quando as trigêmeas nasceram, a coisa piorou. Dona Vera não via as netas como filhas de Camila. Ela via como propriedade da família Oliveira, sangue Oliveira. E sangue Oliveira, segundo ela, precisava ser protegido, controlado, moldado. Mariana, a esposa atual de Osvaldo, conhecia bem essa história. Ela se casou com ele 2 anos depois da tragédia, quando Osvaldo já era uma sombra do que foi. Ela sabia que estava entrando num casamento com fantasmas. 3 fantasmas pequenos que moravam no coração do marido. E ela aceitou isso porque amava aquele homem, mesmo destruído. Mas Mariana também tinha medo. Medo de Dona Vera. Medo daquela sogra que sempre olhava para ela como se estivesse avaliando, julgando, esperando o momento certo para atacar. Então, veio o dia que mudou tudo.
O dia que Osvaldo nunca conseguiu falar sobre sem tremer. A tragédia oficial que as trigêmeas faleceram foi apresentada como um acidente. Documentos foram preenchidos, relatos foram dados, um funeral foi realizado. 3 caixões pequenos, brancos, desceram para a terra enquanto Osvaldo gritava de um jeito que pessoas que estavam lá dizem que nunca vão esquecer. Foi um grito que vinha de um lugar que nenhum ser humano deveria conhecer. Um lugar onde a dor é tão profunda que até a respiração dói. Mas desde o começo havia coisas estranhas, versões que não batiam, pressa demais para encerrar tudo, papéis que apareceram assinados sem Osvaldo lembrar de ter assinado. E sempre Dona Vera estava lá, resolvendo as coisas, cuidando dos detalhes, protegendo o filho de ter que lidar com a burocracia da dor. Osvaldo afundou. Entrou numa depressão tão profunda que chegou a ser internado 2 vezes. Mariana segurou o casamento com as 2 mãos, com os dentes, com tudo que tinha. Ela não ia deixar aquele homem se perder completamente. Ela simplesmente não ia. E assim, os anos passaram. O ritual do cemitério todo sábado virou a âncora. Era doentio? Provavelmente. Mas era o que mantinha Osvaldo funcionando. Era como se, ao visitar aquelas lápides, ele conseguisse manter as meninas vivas de alguma forma. Na memória, na rotina, no ritual. Até que num sábado de setembro, algo aconteceu. Osvaldo e Mariana tinham acabado o ritual. Ele tinha conversado com as meninas, tinha arrumado as flores, tinha ficado ali, chorando, por mais tempo que o normal. Mariana já estava preocupada, porque ele parecia mais pesado naquele dia. Quando finalmente se levantaram para ir embora, um garoto apareceu. Era um menino de uns 10 anos, magro, roupa surrada, pés quase saindo do tênis furado. Ele ficou parado, olhando para a lápide com as 3 fotos. Osvaldo e Mariana já estavam se virando quando o garoto sussurrou algo. "Moço", Osvaldo virou. O garoto estava tremendo. "Moço, eu já vi essas 3 meninas. Elas estão vivas." O mundo parou. Literalmente parou. Osvaldo sentiu como se alguém tivesse socado seu estômago com força total. Mariana reagiu primeiro. "Menino, isso não é brincadeira que se faça. Você não sabe o que está falando." "Eu sei, senhora. Eu vi elas. 3 meninas iguaizinhas. Eu vi." Osvaldo ficou. Mariana segurou a mão dele com força. "Onde?" A voz de Osvaldo saiu rouca, quase inaudível. O garoto olhou em volta como se tivesse medo de ser ouvido. "Perto de onde eu moro. Tem uma casa, elas ficam lá. Eu vi elas várias vezes. Muita gente tem trigêmeas, garoto. Não significa que... Uma delas canta baixinho o tempo todo, tipo um zumbido. E outra tem uma pintinha aqui, ó." O garoto apontou para a própria orelha esquerda. "E elas andam sempre grudadas, sempre de mãos dadas, sempre rindo igual." Osvaldo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ninguém sabia desses detalhes. A pintinha na orelha de Helena. O jeito de Isabela zumbir músicas baixinho. O jeito das 3 andarem sempre de mãos dadas. "Como você sabe disso?" Mariana estava pálida agora. "Porque eu vi, moça. Eu vi elas. Tem uma mulher mais velha que cuida delas. Uma senhora mandona, sabe? Ela não deixa as meninas saírem muito, mas às vezes elas correm no quintal e eu vejo da rua." "Onde é essa casa?" Osvaldo tinha pegado o garoto pelos ombros. Não com violência, mas com desespero. "Eu posso levar vocês." Mariana olhou para o marido. Ela viu medo nos olhos dele, mas também viu algo que não via há anos. Esperança. "Osvaldo, pode ser mentira. Pode ser alguém querendo dinheiro, pode ser real, Mariana. E se for real..." O silêncio entre eles disse tudo. "Leva a gente lá. Agora." Osvaldo falou para o garoto. Mariana ajudou o marido a entrar no carro, enquanto o motorista guardava a cadeira de rodas no porta-malas, e o menino entrou no carro, o garoto indicando o caminho. A cada rua, Osvaldo sentia o coração bater mais forte. Mariana estava segurando a mão dele tão forte que as unhas estavam cravando na palma.
Eles saíram da zona nobre da cidade e foram descendo, até bairros que Osvaldo não visitava há anos. Casas simples, ruas estreitas, pessoas olhando com curiosidade para aquele carro importado passando devagar. É ali, o garoto apontou. Uma casa simples, portão de ferro sempre fechado, cortinas grossas em todas as janelas. Um silêncio estranho, pesado, como se a casa estivesse segurando a respiração. Eu vi elas entrando correndo aqui faz 3 dias. A senhora estava gritando para elas se apressarem. Osvaldo saiu do carro com a ajuda do motorista. Mariana desceu do outro lado segurando o celular, pronta para ligar para a polícia se precisasse. Osvaldo, pensa bem. Se a gente bater nessa porta... E se forem elas, Mariana? E se forem minhas filhas? Ela não tinha resposta para isso. Osvaldo caminhou até o portão, respirou fundo e tocou a campainha. Nada. Tocou de novo. Nada. Bateu no portão mais forte. Tem alguém aí? Abram essa porta. Silêncio. Então passos. Passos lentos vindo de dentro da casa. O portão rangeu. A porta da frente abriu uma fresta. E então abriu completamente. Osvaldo viu primeiro os olhos. 3 pares de olhos. 3 meninas, maiores do que ele lembrava, mas inconfundivelmente elas. Isabela, Helena, Valentina, vivas, respirando, olhando para ele com confusão. Meninas! A voz de Osvaldo quebrou completamente, mas então as 3 recuaram, assustadas, como se ele fosse um estranho, como se ele fosse uma ameaça. Não cheguem perto dele, meninas! A voz veio do fundo da casa, e quando a figura apareceu na luz, Osvaldo sentiu a realidade se partir em 1000 pedaços. Dona Vera, sua mãe, estava ali, na porta, com as 3 netas atrás dela, protegidas, como se Osvaldo fosse o perigo. Mãe, o que é isso? Dona Vera tinha a expressão mais fria que Osvaldo já tinha visto. Não havia surpresa, não havia culpa. Apenas aquela calma assustadora de quem sempre soube que esse dia poderia chegar. Você não deveria estar aqui, Osvaldo. O que é isso? O que você fez? Osvaldo estava gritando agora. Mariana tinha a mão na boca em choque total. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu salvei essas meninas. Salvou. Eu enterrei elas. Eu visitei os túmulos delas por anos. Você enterrou caixões vazios, Osvaldo, e foi melhor assim. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Mariana entrou na frente de Osvaldo, encarando a sogra com uma frieza que ela nem sabia que tinha. A senhora vai explicar isso agora, cada detalhe. Ou eu ligo para a polícia e para todos os jornais do país. Dona Vera suspirou, como se estivesse lidando com crianças birrentas. Camila era instável. Vocês não viram, mas eu vi. Ela ia destruir essas meninas, ia envergonhar a família. Tinha gente ruim ao redor dela, gente que ia usar as crianças. E você, Osvaldo, você era fraco demais para proteger suas próprias filhas. Você sempre foi fraco. Então você fingiu o falecimento delas? Eu protegi elas. Ninguém procura por falecidos, Osvaldo. Era a única forma de garantir que elas estariam seguras. Longe de Camila, longe de perigo. Comigo, onde deveriam estar desde o começo. Você está louca. Você está completamente louca. Eu estou são. Você é que não entende. Essas meninas são oliveiras. Elas precisam ser criadas da forma certa, com os valores certos. Se você está gostando da história, se inscreve no canal. E se prepara para esse final emocionante. Elas são minhas filhas. O grito de Osvaldo fez as 3 meninas se encolherem. Ele viu e sentiu o coração se partir de novo. Elas tinham medo dele. Suas próprias filhas tinham medo dele. Osvaldo respirou fundo. Precisava se controlar. Precisava pensar. Virou a cadeira de rodas lentamente e foi na direção das meninas, ainda no portão, sem se aproximar muito. Isabela, Helena, Valentina. Ele falou os nomes com uma doçura que parecia impossível depois de tudo. Eu sou o papai de vocês. Eu sei que vocês não lembram ou que falaram para vocês que eu não estava mais aqui, mas eu sempre estive. Eu nunca fui embora.
Nunca. As três se olharam. A menor, Valentina, deu um passo à frente. A vovó disse que você não queria mais a gente. Osvaldo fechou os olhos. Quando abriu, estavam cheios de lágrimas. Vovó mentiu, meu amor. Eu sempre quis vocês. Todo dia, todo segundo. Vocês são a minha vida inteira. Mariana se aproximou devagar, tirou o casaco e ofereceu para Valentina, que estava tremendo. Vocês estão com frio, querem água. A gente pode conversar com calma, sem gritos, sem nada. Vocês estão seguras agora. Dona Vera deu um passo à frente. Vocês não vão tirar essas meninas daqui. Eu tenho documentos. A senhora não tem nada. Mariana virou com uma calma mortal. A senhora cometeu sequestro, falsificação de documentos, ocultação de menores, fraude. A senhora vai responder por cada crime. E essas meninas vão para a casa delas, com o pai delas. Osvaldo, você não vai fazer isso comigo. Eu sou sua mãe. Você deixou de ser minha mãe no dia que enterrou caixões vazios e me deixou falecer de dor. Osvaldo pegou a mão de Valentina com cuidado. Ela hesitou, mas não puxou. Mariana fez o mesmo com Helena. Isabela ficou olhando até que deu um passo, depois outro e finalmente segurou a mão livre de Osvaldo. Vocês vão se arrepender disso. Dona Vera estava tremendo agora, perdendo o controle pela primeira vez. Não, mãe. O único arrependimento da minha vida foi ter confiado em você. Eles saíram. As três meninas no banco de trás, Mariana ao lado delas, Osvaldo dirigindo com as mãos tremendo tanto que ele quase precisou encostar. O garoto que tinha contado tudo ficou para trás e Osvaldo gritou pela janela. Volta aqui amanhã, preciso te agradecer direito. Os próximos dias foram caos. Osvaldo ligou para o melhor advogado do Brasil. Reuniram provas, documentos falsificados, testemunhas, registros, tudo. A história vazou para a imprensa e virou escândalo nacional. Bilionário descobre filhas vivas após anos visitando túmulos falsos. Dona Vera tentou virar a opinião pública, tentou se pintar como a avó protetora, mas as evidências eram esmagadoras demais. Enquanto isso, na mansão, a realidade era dura. As trigêmeas estavam desorientadas, confusas e assustadas. Isabela tinha pesadelos todas as noites, acordava gritando. Helena tinha crises de raiva do nada, quebrava coisas, gritava que queria a vovó. Valentina ficava em silêncio, só observando, como se estivesse esperando tudo desmoronar de novo. Osvaldo contratou a melhor psicóloga infantil de São Paulo. Estabeleceu rotinas rígidas, horários para acordar, para comer, para brincar, para dormir. Nada de surpresas, nada de mudanças bruscas. Estabilidade era a palavra-chave. Mariana foi uma heroína silenciosa. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И как-то
приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно на добыче пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль,
То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,